Fala pessoal, tudo bem? Rafael Mesquita aqui. Nós vamos resolver juntos o exercício número 2 a respeito da aula 6, que fala sobre entrada de dados. O enunciado do exercício é o seguinte: elabore um algoritmo para calcular o consumo de um determinado carro em um percurso qualquer. Você deve receber os seguintes valores: modelo do carro, número de quilômetros percorridos e o número de litros de combustível que foram gastos nesse percurso. Então, a gente tem 3 informações para poder ler via teclado. Lembrando que para a gente poder ler algum dado, a gente vai fazer a importação do módulo prompt sync. Então, eu vou declarar uma constante, que poderia ter um nome qualquer aqui, mas eu vou usar o padrão que a gente tem usado nos exercícios anteriores, colocar o nome dessa constante como prompt, dar um require aqui e importar o módulo prompt sync. Então, eu vou digitar aqui, prompt sync, ok? Faço a importação não só do módulo, mas mais especificamente de uma instância, de uma função desse módulo, e armazeno a instância dessa função na constante prompt. E agora a gente vai ler as 3 informações. As informações que a gente vai ler, modelo do carro. Então, eu vou colocar aqui uma variável, eu poderia declarar essa variável com escopo de bloco, escopo local, escopo global. Eu vou colocar por enquanto, como a gente não está discutindo muito essa questão do escopo por enquanto, a gente vai discutir mais isso no capítulo que tem a ver com funções, então eu vou usar var aqui por enquanto. Aí eu vou dar um nome aqui da variável carro. Aqui eu vou guardar o nome do carro, o modelo do carro. Então eu vou digitar aqui, prompt e solicitar os dados para o usuário. Então digite o modelo do carro. Modelo do carro. O nome do carro, modelo do carro. Como eu coloquei modelo aqui, então eu vou mudar o nome dessa variável aqui também, modelo, tá? Beleza. Aí a gente fez a leitura da primeira informação. A segunda informação é a quilometragem, o número de quilômetros que foram percorridos durante esse trajeto aí. Aí eu vou colocar km aqui, vou abreviar, vou fazer a mesma coisa. Vou digitar aqui, prompt e pedir para a pessoa poder digitar o número de quilômetros. Então, digite o número de quilômetros. Número de quilômetros percorridos, ou o número de quilômetros. Ponto e vírgula. O detalhe aqui é o seguinte: nessa segunda leitura aqui, a gente vai ter que fazer um parse, porque o nome do modelo aqui do carro, beleza, é uma string, é um vetor de caracteres, é uma palavra. Nesse outro caso aqui, a gente vai querer fazer conta com esse valor lido. Então, eu vou dar um parse aqui, No caso, eu vou dar um parse float, porque, embora eu não tenha falado ali, a pessoa poderia ter percorrido 1,5 km, 12,5 km. Então, esse valor poderia ser quebrado. Então, eu coloquei aqui parse float. Agora, para a leitura do número de litros de combustíveis que foram gastos aqui, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu copiei aqui a linha 4 e vou criar a minha linha 5 com base no conteúdo da linha 4. Só que nesse caso aqui, eu vou ler o número de litros e aqui eu vou solicitar também o número de litros, o número de litros de combustíveis que foram gastos. Aqui eu vou puxar aqui um pouquinho só para ficar tudo na mesma linha e também dou um parse float, porque vai que o cara gastou 1,5 litro, de combustível. Então, a gente vai fazer essa conversão para float. E agora, essa parte aqui, é a parte de entrada de dados que a gente fez. Agora, a gente vai fazer a parte de processamento. É lógico que você não precisava fazer esse comentário aqui, mas é só para a gente poder separar o nosso algoritmo aqui nas partes de entrada, processamento e saída. A parte de processamento aqui, eu vou declarar uma variável e o que eu estou querendo calcular? Com base nesses valores, você deverá encontrar o consumo. Então, vou dar o nome dessa variável aqui, de consumo, e vou colocar um igual aqui para a gente poder fazer o cálculo. O consumo, ele vai ser o quê? Quilômetro por litro. Então, a conta que a gente vai ter que fazer aqui, é o número de quilômetros que foram percorridos, que é um valor que está na variável km, dividido pelo número de litros que foram gastos, que é o valor que está na variável litros. Com isso, a gente fecha aqui o processamento, que é um processamento bem simples, e agora a gente vai para a parte de saída do nosso algoritmo, que é onde a gente vai mostrar na tela a informação. O detalhe é que eu não quero mostrar na tela simplesmente o valor do consumo. Se eu não tivesse falado nada, eu poderia chegar aqui, console log, e simplesmente colocar aqui, consumo, a pessoa ia visualizar o valor do consumo e pronto. Mas eu quero com essa formatação aqui, o consumo do carro tal, bota o modelo do carro, é de, aí o valor aqui do consumo por litro e depois na frente eu vou colocar km por litro.
Então, para eu poder fazer essa formatação aqui, eu vou chegar aqui, ó, vou até copiar essa frase, tá? Do jeito que ela está aqui. Vou colocar tudo isso num primeiro momento aqui dentro de aspas. É lógico que eu não vou deixar assim, porque senão essa mensagem ia ficar fixa, independente dos valores que a pessoa digitasse, né? E aqui a gente vai fazer uma concatenação. Então, o consumo do carro, tal. Aí eu venho aqui, ó, fecho aspas, e aí vou fazer uma concatenação. Eu posso concatenar utilizando o operador de mais ou a vírgula. Então, vou colocar a vírgula aqui, ó. O consumo do carro, que nesse caso aqui está especificado Gol, é de, aí eu vou colocar isso, essa outra parte aqui também, ó, dentro de aspas, vírgula, um determinado valor. Aqui eu vou até diminuir aqui um pouquinho para ficar tudo na mesma linha. É de um determinado valor, e aqui eu também vou fazer a concatenação com o km por litro, ok? Então, o que a gente fez aqui? Ó? A gente está separando aquilo que é constante literal, aquilo que vai ficar fixo na mensagem que vai ser exibida para o usuário, daquilo que vai ficar variável de acordo com os valores que foram digitados. Então, eu não quero que ele exiba sempre Gol, eu quero que ele exiba um valor aqui referente àquilo que foi digitado na variável modelo. Então, eu venho aqui e coloco modelo. É de, e o consumo não vai ser sempre de 18. O consumo vai ser aquilo que foi calculado e armazenado na variável consumo. Então, no lugar do 18 aqui, eu coloco consumo. O restante é fixo. Então, o que muda é só o modelo e o consumo. Foi isso que eu coloquei no formato de variável. O restante dessa frase é algo fixo. Então, está no formato de constante literal, por isso que está vermelhinho aqui. Então, vamos rodar aqui para a gente poder fazer um teste. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou dar um run aqui. Modelo do carro. O modelo do carro é o Gol. E o número de quilômetros que ele percorreu? Ele percorreu 100 quilômetros. 100 quilômetros e gastou 10 litros, ok? Então, o consumo desse carro, 10 quilômetros por litro. Vou puxar aqui para ficar tudo na mesma linha. Ó. O consumo do carro Gol é de 10 quilômetros por litro. Se a gente quiser rodar de novo, vou digitar um outro valor aqui. O modelo do carro, HB20. O HB20 ele já percorreu 120 quilômetros e gastou 10 litros. Então, ele tem 12 quilômetros por litro. Ele foi um pouco mais econômico. Né? No caso do Gol, lá era 10 quilômetros por litro e o HB20 aqui percorreu 12 quilômetros por litro, focando aqui na mudança do nome do modelo e no valor também alterado aqui em relação ao consumo. Beleza? Bom, gente, a gente resolveu juntos aqui o exercício número 2 a respeito da aula 6, que trata o conceito de entrada de dados. Muito obrigado por assistir, até a próxima, um abraço.